Bom dia! Estou aqui para mais um devocional abençoado. Estamos hoje gravando esse devocional para nós tomarmos o nosso café espiritual, pois o Senhor tem uma palavra uma palavra sobrenatural hoje. Hoje nós vamos falar Deus faz acontecer o imprevisível. Deus, Ele nos surpreende. Quando nós pensamos que as situações estão para ser de uma maneira, Ele nos surpreende. Por que Ele nos surpreende? Ele traz o imprevisível para resolver o que Ele quer na nossa vida. Então hoje a palavra está em 1 Reis 17, versículos 5 e 6. É o improvável e o imprevisível que Deus faz hoje. Tome posse dessa vitória. O versículo de hoje diz assim: Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Gente, isso é a coisa mais imprevisível que tem, porque um corvo, ele come carne. Então, o Senhor usou de algo totalmente imprevisível e improvável para alimentar o profeta Elias naquela situação, pois o Senhor não precisa de circunstâncias para te abençoar. Ele cria circunstâncias, Ele faz como quer e quando quer, e da maneira dele, não da sua. Você não precisa dar ideias para Deus, e muito menos orar dizendo: Senhor, tem aquilo. Não, o Senhor conhece o teu coração e sabe o tempo e a medida que Ele precisa fazer para que você não abandone o caminho dele, para que você receba dele a bênção e aproveite 100%. De acordo com essa passagem bíblica, nós vamos aprender como Deus opera de forma imprevisível, somente para dar vitória ao seu servo. Deus faz acontecer onde não pode acontecer. Deus faz acontecer com quem não pode acontecer. E Deus usa quem não imaginamos que Ele vai usar. O profeta Elias jamais poderia imaginar que Deus iria utilizar corvos como garçons. Em 1 Reis 17, 5 e 6. Em nossos dias, os restaurantes e pizzarias divulgam serviços de entrega rápida, mediante pedidos feitos por telefone. No caso de Elias, eram os corvos que faziam o serviço de entrega, ordenado por Deus. O que vocês acham disso? Hoje vivemos num mundo em que tudo se entrega na mão, em casa, no conforto do seu lar. Primeiro, porque a segurança no Brasil não é fácil, é muito difícil, né? Hoje as pessoas que não, vamos dizer assim, não vou dizer bandido não, porque são todos filhos de Deus. As pessoas que praticam delitos têm mais valor do que nós que trabalhamos, pagamos nossos impostos. Mas vamos orar para que Deus liberte, porque são almas atormentadas e nós precisamos amá-los e precisamos dizer a eles que há outro caminho. Porém, se o Senhor conhece o coração deles e eles não tiverem o coração quebrantado, o Senhor sabe o que fazer, mas não devemos julgar. O Senhor, Ele faz para quem Ele quer. Então, Ele não vai fazer só porque nós somos bonitinhos ou porque somos religiosos, porque hoje há um bando de religiosos dentro da igreja que frequenta a igreja, mas não cultua a Deus, não oferece adoração a Deus. Vai lá para picar cartão, para dizer para o pastor ou para o padre ou para quem quer que seja que está ali:
não tem um relacionamento com o dono da obra. E o Senhor, ele faz imprevisível, porque o Senhor, ele surpreende. Elias foi lá no Monte Horebe, desafiou os profetas de Baal. Deus desceu fogo, fez algo sobrenatural, né? E logo ali, ele disse que depois ele faria o quê? Que 3 anos iam ficar sem chover, 3 anos e meio ia ficar sem chover. Mas ele era um homem, segundo a Bíblia, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas Elias abriu a boca e usou da autoridade que o Senhor deu a ele como profeta. E o Senhor manda te dizer que você tem guardado o que ele te deu. Você tem se esquecido do que o Senhor tem na sua vida, mas é tempo de resgatar isso. O Senhor vai usar o imprevisível para te acordar, para te alertar, porque o Senhor precisa de ti na obra dele. Então pare de se esconder, porque nós temos um tempo de caverna sim, porém precisamos abrir os nossos ouvidos para o que o Senhor tem para nós. E hoje ele manda comida para que você se alimente e ande e tenha forças para se levantar e fazer a obra do Senhor. Ele também diz que ele não vai usar quem você pensa, ele não vai usar quem você acha que ele vai usar, ele vai usar quem ele quer. E não são pessoas que você intitula a essa ou aquela tem palavra, não, são os imprevisíveis, porque o Senhor, ele não usa da maneira que a gente quer. Ele não faz como nós queremos, mas não porque para nos afrontar, não. Ele faz porque ele conhece o nosso coração. E muitas das vezes você já ouviu, você já teve uma alavanca, mas você quis ficar prostrado. Então o Senhor, ele faz conforme a palavra dele diz. Ele usa o imprevisível. Corvos eram carniceiros, mas o Senhor usou eles como garçom para sustentar o teu servo em tempos de seca, em tempos de escassez. Não se preocupe, o Senhor usa a viúva que não tinha nada, que estava à beira de morrer, ela e o seu filho, mais adiante ali para cuidar de Elias. Por quê? A seca secou o rio, querido, e aí não adiantaria mandar carne, porque ninguém sobrevive sem água. Aí aquele momento ele estava ali sendo cuidado pelos corvos, porque o Senhor os ordenou que cuidasse de Elias. Mas o imprevisível do Senhor ainda não tinha acabado, porque aí ele manda Elias procurar uma viúva, mas Elias pensa que é a viúva rica, mas não. Naquele momento ele chega diante de uma pessoa que tinha nada. Ela tinha apenas a obediência, porque o que ela tinha naquele momento era tão pouco, mas o Senhor só ia multiplicar quando visse a obediência no coração dela. E aquela mulher, sem pestanejar, quando Elias pediu para ela fazer primeiro para ele e depois para ela e para o filho, ela não sabia que isso ia multiplicar, mas ela não pensou, ela simplesmente fez e entregou nas mãos do profeta. E o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes nós somos testados, o Senhor traz a nossa mente, a nossa vida, diante da nossa situação, para que nós façamos algo. E nós, não, mas se eu fizer para fulano, vai fazer falta para mim. E fulano, fulano não merece. Quando nós fazemos isso, nós perdemos algo grande, sobrenatural. Porque aquele momento, aquela senhora só tinha um pouquinho. Mas se ela comesse ou não comesse, ela ia morrer de qualquer maneira. Mas o Senhor enviou a provisão para Elias? Não. O Senhor enviou Elias como provisão para ela. E naquele momento ela obedeceu. Ela se desprendeu de tudo que tinha.
entregou na mão do profeta. E quando voltou, o Senhor não deixou faltar azeite na botija e nem farinha. E durante o tempo todo que ela ficou ali, o Senhor proveu, até que vieram as colheitas. Ah, foi só o tempo que Elias ficou ali? Não, porque o Senhor também não ia abandonar ela, porque o Elias foi embora. Não, o Senhor não ia abandonar ela. O Senhor continuou cuidando dela. Eu posso crer e tenho plena convicção de dizer para você que o Senhor continuou cuidando dela até que a provisão viesse. Porém, essa provisão também vem do Senhor, porque nada nesse mundo acontece sem a permissão do Senhor. Então hoje eu quero te dizer o seguinte: pare de olhar o previsível, pare de olhar ao seu redor e enxergar tudo te destruindo, pois é no imprevisível, pois é no sobrenatural que o Senhor age. Ele não age quando você está fazendo com as suas mãos. Está tudo bagunçado porque você pôs a mão. Então, enquanto você estiver fuçando, achando que dá conta de resolver, o Senhor não vai entrar. O Senhor só vai entrar quando você disser: eu não sei o que fazer, eu não dou conta, eu coloco nas tuas mãos, e descansar nele. Aí ele faz. E ele faz como ele fez aqui. Para quem ele quer. Para quem, aleluia, Jesus. Ninguém imagina. E ele usa quem ele quer. Ele não vai usar quem você quer. Hoje a palavra de Deus é essa. Deus faz acontecer no imprevisível. Então tome posse dessa palavra. Entenda, deixe o Espírito Santo mover e te dar entendimento sobre a profecia que foi entregue aqui hoje. Tome posse da sua vitória e pare de questionar e de murmurar, porque o Senhor faz quando você coloca nas mãos dele. Enquanto você estiver fazendo, ele deixa você ir com as tuas forças. Beijo do seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.